Em seu quarto, Elizabeth tinha seus cabelos penteados por uma criada. Acidentalmente, a jovem moça puxou os cabelos de Bathory. Irada, ela agride a criada. O espancamento foi tamanho que acabou sujando suas mãos de sangue. Ao limpar sua mão, ela percebe que o sangue da jovem a rejuvenesceu. E esse evento fez com que tudo mudasse. Agora, o inferno se espalharia por aquela terra, e Elizabeth seria o próprio diabo. Conheça agora a história da Condensa Sangrenta. Nascida na Hungria, o que atualmente hoje seria a Eslováquia, ela passou sua vida em Szécely, na região de Trenčín. De linhagem nobre, ela era filha do barão George Bathory e sua mãe Anna Bathory. Naquela época, o Império Otomano crescia cada vez mais. Era eminente que a Europa corria o risco da invasão. A própria Elizabeth testemunhou a guerra, a invasão e morte. Desde criança, ela sofria convulsões. O tratamento da época era colocar no lábio do enfermo o sangue de alguém saudável. Muitos teorizam que foi assim que ela adquiriu o gosto por sangue. Aos 10 anos, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy. A partir desse dia, foi morar com ele em Šarvar, que era onde se localizava o seu castelo. Em 1575, o casamento foi realizado. Elizabeth tinha 15 anos e o seu marido Ferenc tinha 19. Relatos dizem que Ferenc era cruel com seus criados. O mesmo pode ser dito de Elizabeth, que também era cruel. As torturas eram recorrentes. Colocava agulhas embaixo das unhas, nos mamilos, fazia caminhar nus na neve enquanto jogava água gelada neles. Aos 21, Nadasdy foi promovido comandante-chefe do exército. Isso fazia ele se ausentar. Elizabeth ficava cuidando da propriedade e das torturas que ali aconteciam. O reino húngaro era formado por católicos, incluindo os nobres, mas Elizabeth era protestante. Na verdade, havia uma certa crueldade contra os criados por toda a nobreza, mas Elizabeth e seu marido chegavam a extrapolar os limites, fazendo que até os nobres ficassem chocados. Em 1604, Elizabeth perde seu marido. Agora viúva, mudou-se para Viena e também chegou a morar em Beckhoff. Esses lugares foram onde ocorreram suas maiores crueldades. Um dos relatos conta que enquanto uma criada penteava os cabelos da Condensa, a teria machucado acidentalmente. Isso fez com que Bathory a espancasse e com as mãos sujas de sangue, ela percebeu que teria levemente rejuvenescido. Isso fez com que ficasse mais sádica. Relatos dizem que ela teve uma relação com Ana Darvúlia. Não se sabe quem ela era, mas muitos acreditam que ela era uma ocultista que ajudava nos crimes de Bathory. Também acredito que teria um relacionamento, pois Bathory era bissexual. Agora, ela trairia jovens, pobres e inocentes, especialmente virgens. Prometia emprego e depois as assassinava, bebia e se banhava no sangue delas. Com isso, pensava que sempre poderia ser jovem. Considerava isso importante. Por ser vaidosa, o método para isso era aprisionar uma jovem em uma gaiola feita por lâminas. A gaiola ficava suspensa. Elizabeth ficava embaixo e cutucava a pobre moça, que ia se mexer e acabar se cortando. E assim, ela se banharia com sangue alheio. Mas em 1609, Darvúlia faleceu. Elizabeth acaba conhecendo a viúva de um fazendeiro, que se chamava Erzsébet Majorova. Esta teria dado um conselho para Elizabeth, que também deveria incluir a nobreza, pois seu sangue era mais poderoso. Assim procedeu Elizabeth, e esse foi o início de seu declínio. Uma jovem nobre tornou-se sua vítima. Com seu desaparecimento, as investigações começaram. Em 1610, os boatos começam a se espalhar e o rei Matias II manda investigar. E em 26 de dezembro foi feita a primeira sessão do julgamento. Elizabeth não estava presente. Em 7 de janeiro de 1611 foi feita a segunda sessão, e nessa sessão conseguiram uma prova, uma agenda escrita com a própria letra de Elizabeth. Lá continha o nome de todas as jovens e o número foi alarmante, mais de 600 mulheres. Também descobriram os cúmplices da Condensa. Jano, que era um deficiente mental, responsável por ocultar os cadáveres. Helena, ama dos filhos de Elizabeth. Doroteia, que era a governanta, e Catarina, a lavadeira. Todos admitiram o envolvimento, porém, isso foi feito sob tortura. Janos foi decapitado e queimado. Helena e Doroteia tiveram seus dedos cortados e depois jogados na fogueira. Somente Catarina conseguiu se livrar. Há uma suspeita que ela teria um relacionamento ou ter feito um favor sexual para algum dos juízes. Elizabeth foi aprisionada em um quarto em uma torre, quarto este que não possuía janelas. Ela viveu aprisionada até o dia de sua morte em 1614. A nobreza
não falava mais dela e queria apagá-la da história. Mas a história pode não ser bem assim. Elizabeth era de uma família poderosíssima. Ela tinha grande propriedade e dinheiro. Que ela era sádica e cruel, isso é algo que não há grandes dúvidas, nem mesmo de sua bissexualidade. Porém, o relato de matar jovens e tomar sangue e banho talvez seja excessivo. Elizabeth emprestou uma enorme quantia de dinheiro para o rei, porém, o rei não conseguiria arcar com o compromisso. Também, um dos participantes do julgamento foi o conde Thurzo, que após a morte de Ferenc, tornou-se o tutor dos bens de Elizabeth. Também, o fato de ser protestante poderia incomodar a nobreza, ou seja, pessoas tinham que ganhar com a condenação dela. E há o fato das confissões terem sido feitas sobre tortura e Elizabeth não ter participado dos julgamentos. Isso não significa que Elizabeth não era cruel com seus criados, pois provavelmente ela era. O registro do caso foi selado e seu nome foi proibido de ser dito pelo rei Matias II, que era quem lhe devia dinheiro. Essa é a história de Elizabeth Bathory, conhecido como a Condessa Sangrenta. Então, macheteiros, pegue a sua machete e entre para a Irmandade. Se inscreva, curta e compartilhe. Um abraço e até a próxima.